Olá, turma, professor Alex, disciplina Química. E hoje nós vamos começar a falar sobre as propriedades coligativas. No entanto, na aula de hoje, nós vamos focar apenas no diagrama de fases. Nós vamos falar um pouco sobre as mudanças de status físicos da matéria, certo? Um tema chamado de ponto triplo. Vamos para o diagrama de fases e finalizar a nossa aula com algumas questões, para termos a compreensão total. Vamos lá, turma? Então, mudanças de estados físicos. Olha só, a matéria, ela se encontra, ela pode aparecer ou no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. Para exemplificar melhor esses três estados, o melhor exemplo é a água. Então, a água, com muita facilidade, a gente percebe ela nesses três estados. Ou no estado sólido, né? O bloquinho de gelo, o cubo de gelo. O estado líquido é o mais comum de observarmos a água, mas a água também ela aparece no estado gasoso. Então, a matéria ela pode aparecer, né? Ela pode pertencer ao estado sólido, ao estado líquido e ao estado gasoso. E a mudança entre essas fases, nós temos alguns nomes específicos. Da fase sólida para a fase líquida, né? Do gelo para a água líquida. Essa passagem é chamada de fusão. O contrário de líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. De líquido para o estado de vapor ou estado gasoso, nós temos a vaporização. Só lembrando, a vaporização ela se dá de três maneiras distintas. Nós temos a evaporação, que é um processo lento, do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos a ebulição, que é uma passagem rápida, certo? A água fervendo. Ali nós temos a ebulição e nós temos a calefação. Imagina você pingar algumas gotas de água em uma chapa quente. Então, rapidamente, ela vai passar para o estado gasoso, certo? O contrário, turma. Estado gasoso para o estado líquido. Nós temos a liquefação ou condensação. E do estado líquido para o estado sólido, como já disse, solidificação. Sólido para gasoso, nós temos a sublimação, que também recebe o nome para o efeito contrário. Gasoso para o estado sólido. Mudança de estados físicos. A mudança do estado físico ela vai depender de dois fatores, a temperatura e a pressão. Então, olha só, se acompanharmos as mudanças de estados físicos da água com um termômetro que permita, né, o registro dessas temperaturas, o que nós vamos observar? Na temperatura de 0 graus Celsius, nós vamos ter o começo da fusão, ou seja, o gelo vai derreter. Então, esse 0 graus Celsius corresponde à temperatura de fusão da água. Se continuarmos a aquecer essa água, quando chegarmos a 100 graus Celsius, nós vamos ter o momento da ebulição. Essa água vai começar a passar para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Podemos traduzir isso na forma de um gráfico. Olha aqui, gráfico de mudança de estado físico, ou diagrama de mudança de estado físico. Então, eu tenho água no estado sólido. Quando ela atinge a temperatura de 0 graus Celsius, eu vou ter a passagem de sólido para líquido. Enquanto todo o gelo não derreter, eu vou ter a combinação sólido com líquido. Isso a 0 graus Celsius. É o ponto de fusão, ou temperatura de fusão da água. Todo o gelo derreteu, se continuarmos a aquecer, eu vou ter apenas o estado líquido. Quando chegarmos à temperatura de 100 graus Celsius, essa água vai começar a ferver, né? Vai entrar em ebulição. Então, naquele momento, na temperatura de 100 graus Celsius, eu vou ter líquido mais vapor. Temperatura de 100 graus Celsius,
vai ser a temperatura de ebulição ou ponto de ebulição da água. Acima de 100 graus Celsius, eu vou ter a água apenas no estado de vapor. Bom, como nós vimos no gráfico, então, em algum momento eu vou ter água, por exemplo, só no estado sólido, em outro momento eu vou ter água no estado sólido mais o estado líquido, por exemplo, ou estado líquido mais estado de vapor. Dois estados da matéria. Mas existe uma condição única de temperatura e pressão. Para toda substância vai ter um momento de temperatura e pressão onde vão coexistir os três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Esse momento nós chamamos de ponto triplo. Então, ele indica uma condição única de temperatura e pressão, no qual encontramos as três fases, sólido, líquido e gasoso, né, em equilíbrio. Então, a condição de temperatura e pressão que indica os três estados simultâneos da matéria, chamamos de ponto triplo. Bom, e com base nas temperaturas de ebulição, né, e nas temperaturas de ebulição, temperatura de fusão e de pressão, nós podemos montar um gráfico que chamamos de diagrama de fases. O diagrama de fases é um gráfico utilizado para indicar as condições de temperatura e pressão necessárias para obter uma substância em um determinado estado físico, estado sólido, líquido ou gasoso. Por meio desse gráfico, ou da leitura desse gráfico, eu consigo perceber se a substância está no estado sólido, estado líquido, estado gasoso, se está mudando de fase ou se está no ponto triplo da matéria, certo? As áreas delimitadas pelas linhas. As áreas delimitadas pelas linhas, elas representam as condições de pressão e temperatura nas quais vai coexistir o equilíbrio, né, entre os estados físicos. Por exemplo, aqui nessa região, né, nós temos uma fronteira entre o estado sólido e o estado líquido. Se tivermos um ponto, temperatura e pressão, exatamente nessa linha, eu vou ter sólido mais líquido, né? É o momento da fusão. Antes, eu vou ter o estado sólido e depois somente o estado líquido. Nós podemos interpretar isso, por exemplo, tornando a pressão constante e variando a temperatura. Então, se mantivermos a temperatura constante, por exemplo, a temperatura de 1 atm, 1 atmosfera, e variando a temperatura, eu posso ter esses 5 pontos A, B, C, D e E. No ponto a substância, no caso aqui é o diagrama de fases para a água, a substância vai estar no estado sólido, porque essa é a região sólida. No ponto B, observe que está exatamente na linha, na fronteira. Então, o ponto B é o momento em que a água vai estar no estado sólido e também no estado líquido. No ponto C, já vou estar na região líquido, é a região líquida. O ponto D, exatamente na fronteira entre o estado líquido e o estado de vapor. E o ponto E, né, eu vou ter a água, a substância água, exclusivamente no estado de vapor. Então, eu observei a mudança de estado com base no quê? Na mudança de temperatura. Mantive a pressão constante e variei a temperatura. Bom, fazendo o contrário agora, nós vamos manter a pressão, a temperatura constante, por exemplo, a temperatura de 0 graus Celsius, e vamos variar a pressão. Então, olha só, ponto F. O ponto F, ele corresponde ao estado de vapor, ao estado gasoso. Então, aqui, no ponto F, a água vai estar no estado de vapor. Subindo a pressão. Subindo a pressão, eu vou chegar aqui no ponto G. O ponto G é o ponto limite, né? Está bem na fronteira entre quais regiões? A região de vapor, ou a região gasosa,
e a região sólida. Vou aumentar a pressão. Ponto H. Eu vou ter água exclusivamente no estado sólido. Aumentar mais a pressão. Ponto B. O ponto B, eu estou no limite, na fronteira, mais uma vez, entre o estado sólido e o estado líquido. Subindo mais um pouco, ou seja, aumentando mais um pouco a pressão, eu vou chegar ao ponto I. O ponto I corresponde ao estado exclusivo líquido. Vou ter água exclusivamente no estado líquido. Então, eu vou ter a variação, a mudança de estado, variando a temperatura ou variando a pressão. Então, variando a temperatura, variando a pressão, isso vai levar a uma mudança de estado físico. Sólido para líquido, líquido para gasoso e o contrário. Certo? Vamos trabalhar isso na forma de questões. Olha só. Relativamente ao diagrama de fase da água pura, no ponto, identifique a alternativa incorreta. Então, nós vamos observar os diversos pontos e vamos ver qual alternativa vai estar incorreta, vai ser falsa. Então, aqui nós estamos procurando a alternativa falsa. Item A. O ponto A, observe aqui, tem seu equilíbrio entre água no estado sólido e líquido. Correto. O ponto A está exatamente na fronteira entre o estado sólido, a região sólida, e a região líquida. Então, o ponto A, a afirmativa A está correta. Afirmativa B. O ponto B tem seu equilíbrio entre água líquida e vapor. Certíssimo. O ponto B está exatamente na fronteira, no limite, entre a região líquida e a região sólida. A afirmativa B está correta. C. C tem somente água na fase vapor. Aqui o ponto C. E essa região, turma, essa região do vapor ou região gasosa. Então, a afirmativa C está correta. D. O ponto T. As três fases coexistem em equilíbrio. Olha só, o ponto T é o ponto triplo. Então, o ponto triplo, vamos relembrar, é o momento onde eu tenho pressão e temperatura que estabelece a coexistência das três fases. Fase sólida, fase líquida e a fase gasosa. Então, o ponto T é o ponto triplo. Então, a afirmativa D está correta. A afirmativa E. D. Coexistem as fases vapor e líquido. Errado. O ponto D está no limite. De quais regiões? Sólido e vapor. E não vapor e líquido. Então, por isso, a afirmativa E está incorreta. Então, a nossa resposta é a letra E. Para torná-la correta, então deveria ser D coexistem as fases sólida e vapor. Sólida e vapor. Mais uma questão. Considere o diagrama que representa o equilíbrio entre fases da água pura. A linha que representa o fenômeno da formação de granizo é granizo. Olha só, o que é o granizo? O granizo é quando a água, no estado líquido, ela volta para o estado sólido. Então, a água, no estado líquido, lá na nuvem, as gotículas de água formam as nuvens, né? Ali não é vapor, é água no estado líquido. Então, devido a uma queda de temperatura, essas gotículas elas se solidificam, elas passam para a fase sólida. Então, isso é o granizo. Bom, e qual alternativa mostra essa sequência? Líquido para sólido. Afirmativa A, 1 para 2. Olha só. 1, estado sólido e 2, gasoso. Não corresponde à realidade. Letra B, 2 para 1. Aí seria o contrário. Gasoso para sólido. Né? E aí nós temos a tendência de, poxa, é a letra B. Lá na nuvem eu tenho água no estado de vapor. Não. A nuvem é formada por gotículas de água.
certo? Então, gotículas de água. Eu tenho água em estado líquido, certo? Letra C, variação de 4 para 3. 4 para 3 é gasoso para líquido. Não. Letra D, 5 e 6. 5 para 6, sólido para líquido. Também isso não acontece. A nossa afirmativa correta é a letra E, 6, que corresponde à região líquido, para 5, que representa a região sólida, ou seja, o processo da solidificação. Então, o granizo, a afirmativa correta seria a letra E. Mais uma questão. No diagrama de fases de uma substância pura, representada a seguir, a seta S representa a transformação denominada. Como aqui, ó. Nesse gráfico, um gráfico de pressão e temperatura, chamamos de diagrama de fases. Por que diagrama de fases? Porque representa as diversas fases da matéria, fase sólida, líquida e gasosa. Para toda substância, o diagrama de fases vai ter mais ou menos essa feição, né? Essa região é a região sólido, certo? Aqui eu vou ter a região líquida e aqui embaixo a região de vapor ou a região gasosa. Sólido, líquido, gasoso, certo? Sólido, líquido, gasoso. Então, o ponto S, ele está representando o quê? Olha só, a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Sólido para o estado gasoso. Sólido para o estado gasoso, nós chamamos de sublimação, certo? O que é a condensação? É gasoso para líquido, seria nessa região, certo? Nessa região. A fusão, ela representa o quê? Sólido para líquido, é o que nós chamamos de derretimento. Solidificação, já é o contrário, líquido para sólido. E a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, ou estado gasoso. Mais uma questão. Dado o diagrama de fase de uma determinada substância, abaixo, com pressão medida em atm, atmosfera, e temperatura em graus Celsius, avalie as afirmações. Aqui nós temos um detalhe, ó, nós temos as alternativas, elas são números. E ele quer a resposta, ó, dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmações corretas. Então, nós vamos identificar quais são as afirmações corretas e, ao fim, nós vamos somar. Então, a resposta será o somatório das alternativas corretas. 01. Na passagem do estado X para o Y, ocorre a vaporização. X para o Y, ou seja, é sólido para o estado líquido. Não é vaporização, é fusão. 2. Na passagem do estado Y para Z, ocorre a fusão. Não, Y para Z, eu tenho a vaporização. 04. Sob pressão de 5 atm e temperatura de 35 graus Celsius, a substância se encontra no estado líquido, correto, região líquida. 08. Se a substância for expandida isotermicamente a partir do estado X, ela poderá sofrer sublimação. Ó, X, né? Se descer aqui essa região, eu vou ter estado sólido para o estado gasoso. Então, afirmativa correta. O ponto A está sobre a curva de sublimação. Sublimação, passagem do estado sólido para o estado gasoso. Também está correto. Então, estão corretas 04, 08 e 16. Somando, número 21. Ok, turma? Então, nós iniciamos as propriedades coligativas falando sobre o diagrama de fases. O diagrama de fases é o diagrama, ou seja, é um gráfico que representa as condições de temperatura e pressão que permitem a mudança de estado físico, sólido para líquido, líquido para gasoso, e vice-versa. Também falamos do ponto triplo, que corresponde a uma condição única de temperatura e pressão, onde vão coexistir as três fases da matéria. Tá ok, turma? Até a próxima.